Opa, e aí, gente, beleza? Bem, hoje aqui a gente vai estar assistindo um vídeo que eu achei bem interessante, né? Ainda mais aqui que combina com o meu nome e tem grande inspiração. É simplesmente, digamos assim, que eu acho que o monstro, a criatura, o ser mitológico que eu mais gosto, que é o dragão, ou os dragões, né? De todo tipo aí. Eu gostei muito, inclusive, o meu nickname vem por causa de dragões, né, que eu acompanhei na minha infância, né, eu gostava muito, por causa de jogos, coisas do tipo Skyrim, Dark Souls, eu acabei colocando esse nome pra utilizar em jogos e etcétera. Hã, a gente vai estar assistindo aqui, o nome do vídeo é A Criatura que Nunca Existiu, mas Está em Todo Lugar, do canal Macaco Despido, tá, galera? Quem quiser aí, é só ir lá, se inscrever, dar um like e também assistir aí o vídeo do cara pra dar uma moral, tá? Valeu aí e bora lá! Bem ansioso pra saber o que ele vai falar. Como é que essa cultura aí desse largatão voador se disseminou aí no mundo. Não é de hoje que eu penso em dragões. Desde quando eu tinha 9 anos de idade, muito antes de eu decidir me tornar um biólogo, eu e meu irmão mais velho ficávamos horas brincando com aqueles dinossauros de plástico horrorosos que Toma, vendiam na feirinha. E toma, mesmo que no foda. final tudo acabasse Dinossauro virando rei, uma guerra no toma. melhor estilo dinossauro rei das ideias, a gente amava imaginar como aqueles animais seriam se estivessem realmente vivos. E uma coisa engraçada é que quando você gosta de dinossauros, uma hora ou outra você acaba se topando com dragões. Naquela época, pra mim, um dragão nada mais era que um tipo de dinossauro. Esses tempos eu parei me deparando aí ao pleonasmo redundância fudida que eu acabei de falar. Eu parei assim, do nada o YouTube começou a me recomendar uns AMV, tipo Hell Yeah Core, Linkin Park, com coisas foda, yeah, tá ligado? E eu eu fui ver, tipo, dinossauro, luta, pá, dragões, Transformers, só que é irado, né. Testosterona fios, né, guys? Quem tá ligado, Que tinha sobrevivido e convivido com seres humanos. O que sinceramente fazia total sentido na minha cabeça. Se no meu mundo um "Você Triceratops quer podia ser? soltar Vem um pra cá!" raio pelo chifre, por que um dinossauro alado não poderia soltar fogo e ter vivido na Idade Média? Por Foi que será? assim que eu tive meu primeiro fascínio pelos dragões, mas foi só quando eu completei 11 anos que eu me deparei com um dos documentários mais mentirosos de biologia especulativa. O famoso Dragões E pra quem gosta de dinossauro e dragões, saiba que em Magic the Gathering nós temos monstros, criaturas que são dragões dinossauros. Fica aí a curiosidade. Uma fantasia que se torna realidade, foi produzido pelo Animal Planet em 2004 e marcou a cabeça de muita gente justamente porque tratava dragões como se fossem animais reais, analisando sua Nação anatomia, comportamento e até possíveis evidências de um corpo encontrado em permafrost. Por muito tempo, ele não só me fez acreditar fielmente na existência de dragões, como também enganou toda uma geração de crianças que assistiu aquilo achando que tinha acabado de ver uma aula proibida de biologia secreta. ué, mas não É é? claro, eu já sabia que existiam inúmeros tipos de dragões espalhados por diferentes culturas do mundo. E os que eu mais gostava eram os dragões serpentes alados das culturas asiáticas, os Dos dragões asiáticos, europeus de né. 4 e 6 membros e criaturas como Quetzalcoatl, a serpente emplumada das tradições mesoamericanas. E Eu não sabia que era um Quetzal. Não, não. Não sabia que era um Quetzalcoatl quando eu era pequeno, moleque, não vem meter essa. E se eu não me engano, a não ser que tu gostava de Mage Dragon, daí se eu não me engano a personagem a Lucoa lá é uma Quetzalcoatl, não é? Acho que é. Algo assim, não lembro. quanto mais eu me aprofundava no assunto, mais desses répteis alados surgiam em diferentes formas. E em dado momento, eu também entendi que os dragões eram criaturas em sua maioria inventadas. Mas eu confesso que tinham muitas dúvidas. Parecia que aceitar a não existência desse animal era ainda mais difícil do que acreditar neles. E uma coisa sempre me matutava: se dragões nunca existiram, por que tantas culturas diferentes em lugares tão distintos chegaram à mesma imagem? Era quase como se os dragões tivessem sofrido o mesmo fenômeno que os arco e flechas, com povos diferentes separados por oceanos chegando a uma imagem parecida para um problema igual. Na Ah, Mesopotâmia, por exemplo, uma quer das dizer, regiões arco e flecha, tá, mas tipo, o bagulho dos dragões eu
Não sei se o asiático tem tanto a ver, assim, com os nossos ocidentais. Quando surgiram algumas das primeiras cidades da história humana, já existiam criaturas serpentiformes ligadas ao caos. Tiamat, em algumas representações posteriores, virou quase uma mãe dos monstros, uma forma primordial associada ao mar e à criação do mundo através do caos. Na Pérsia Antiga, também existiam seres chamados Adzi, ou Adzadaha, serpentes monstruosas geralmente associados ao caos. Já na Índia temos Vritra, uma serpente gigantesca ligada ao mito védico, que não é exatamente um dragão no sentido moderno. Por fim, na Austrália, entre diferentes povos aborígenes, existe a famosa serpente arco-íris, uma entidade ancestral ligada Da à hora, criação e à fertilidade. E como da você pode hora. ver, a maioria das criaturas que eu coloquei aqui nem são aqueles dragões comuns cuspidores de fogo. Mas já que a gente tá falando de criatura serpentina, e antes que alguém tenha um chilique aí nos comentários, a palavra dragão significa originalmente grande serpente ou serpente monstruosa. E se você acha que o Ah, dragão europeu de 6 membros é o dragão verdadeiro, meu amigo, eu posso te dizer que isso é um tanto quanto eurocentrista. Quando a gente começa a estudar a eu sou história dos eurocentrista. povos antigos, fica claro que o dragão serpente chinês é muito mais antigo e muito mais presente culturalmente. Fora isso, ainda tem um monte de nerd de dragão que adora falar que o dragão de 4 membros não é um dragão, mas sim um wyvern. Mas, meus primatinhas, vamos combinar, né? Nem os próprios europeus da Idade Média pareciam ter chegado a um consenso sobre quantos membros um dragão teria. Só que é claro que as pessoas que tentam classificar esses animais também Eu me baseio em Dark Souls. Ivern have 4 members. Dragon has 6. So, dragon, yeah, no, Dark Souls. não estão tão erradas assim. Por muito tempo, eu também me achava um especialista em criaturas imaginárias e vivia tentando mas eu separar sou? elas em Ué, grupos, espécies e linhagens. O que talvez tenha sido o meu primeiro estudo taxonômico de algum animal. Mas olha. enfim, uma coisa sempre me incomodou na forma que os dragões eram representados. Por mais que eles tinham uma morfologia fascinante, durante muito tempo os dragões foram associados quase sempre à destruição e ao caos. O que sinceramente não me parece um comportamento natural de um animal. Mano, eu só queria, assim, falar. Pra quem não sabe editar vídeo, tá? O que esse mano teve de trabalho pra reunir tanto de imagem aqui, que tá passando por 1 milissegundo, já tá me dando agonia. Porque, assim, tanto que de arquivo que ele teve que baixar, meu Deus do céu. Jesus, macaco. Macaco desse. Mesmo predadores topo de cadeia, animais hiperpredadores tendem a evitar confronto direto contra os mesmos de sua espécie e até com de outras espécies. Então a pergunta que ficava na minha cabeça era, entre todos esses dragões, qual deles representaria melhor uma criatura que realmente poderia existir entre nós? O que eu não esperava é que em 2010 um dos melhores filmes de dragões chegaria no cinema e mudaria completamente minha noção sobre esses animais. Como Treinar o Seu Dragão. Maluco, eu não sei nem descrever o quanto eu amo essa trilogia. Basicamente, elas foram uma das poucas animações que conseguiram fazer o que nenhuma obra tinha feito até então. Ela tirou os dragões do lugar de máquinas mortíferas queimadoras de vilarejos e transformou eles em animais de verdade, com medos e desejos próprios. Pra mim, isso resolvia bastante qual seria a verdadeira morfologia de um dragão. Talvez a forma mais honesta da gente olhar para esses seres seja aceitando que todos esses dragões poderiam ser espécies diferentes dentro de um grupo ainda maior de répteis fantásticos. Pensa só comigo, a gente não olha para um crocodilo ou para uma tartaruga e fica pensando qual deles é o réptil verdadeiro. Até porque para biologia nem existe réptil verdadeiro, todo mundo é peixe. Pelo menos os animais terrestres de 4 membros, né? Mas enfim, todos nós fazemos parte de uma história evolutiva diferente, carregamos adaptações igualmente potentes. Em Como Treinar o Seu Dragão, não existe um dragão certo, existem dragões, muitos dragões, de linhagens diferentes, com anatomias diferentes, comportamentos diferentes e adaptações diferentes. Além disso, o filme fala de várias coisas que de algum jeito acabaram se encaixando muito bem no meu eu do passado. Particularmente, eu sempre fui uma criança criativa, dessas que viviam num mundo completamente imaginário. Eu gostava de inventar expedições floresta dentro com meu irmão, sempre com aquela esperança absurda de encontrar alguma criatura mágica. Então sim, eu não batia muito bem na cabeça. Além disso, socialmente falando, eu ficava meio que num limbo. Eu nunca fui exatamente tímido, mas também não era aquela criança super sociável. Eu conversava, brincava, fazia piadas, zoava todo mundo, mas ao mesmo tempo eu sempre me sentia deslocado.
Talvez por isso eu tenha me identificado tanto com como treinar o seu dragão. O Soluço passava exatamente pelos mesmos questionamentos. Ele era um garoto curioso, criativo e fascinado pela natureza. Só que ele tinha nascido numa sociedade viking guerreira, onde dragões não eram vistos muito bem como animais, mas sim como inimigos naturais dos humanos. Nesse mundo, matar um dragão não era só demonstração de coragem, era quase como uma prova de pertencimento para Eu esses ia dizer que bonitinho asa noturna, mas eu lembrei que na verdade é fura da noite. O negócio noturno é o bem adulto. seres humanos. Uma forma de você mostrar que estava pronto para ser aceito por aquela sociedade. Só que quando o Soluço finalmente teve a chance de abater o Banguela, um dos dragões mais raros do universo, ele simplesmente arregou. E olhando pra mim do passado, cara, o Soluço faz total sentido. A gente também cresce ouvindo que a natureza é uma coisa bem distante da gente, como se tudo que é selvagem fosse feito pra nos ferir. Um mero cogumelo, que pode ser um alimento extremamente rico, acaba virando automaticamente um perigo para um ser humano. Só que como todo bom projeto de biólogo, eu nunca olhei muito assim pra natureza. Pra mim, cada lugar novo e cada animal novo que eu e meu irmão encontrávamos, parecia que a gente estava vendo algo que ninguém tinha visto antes, um caminho que ninguém tentou se aventurar. Era como se cada bichinho fosse um pedaço perdido da nossa imaginação. A gente não conseguia matar um sapo, um girino, mas a gente adorava levar eles para casa para tentar domesticar. E eu sei que tem muita gente que não gosta quando a gente humaniza um animal, mas a relação entre o Soluço e o Banguela caiu como uma luva para mim. Aquela cena em que o Banguela olha pro Soluço e os dois se reconhecem pelo medo e pela sensação de estarem completamente sozinhos é a mesma sensação que eu tinha quando olhava para qualquer animal desconhecido. E se um dragão for uma criatura altamente inteligente, capaz de aprender, lembrar e interpretar interações, esse tipo de conexão não seria tão absurdo assim. O Banguela não parece humano porque o filme esqueceu que ele é um animal. Ele justamente parece um humano porque age como um animal inteligente, tentando compreender outro ser. Mas o Banguela tempo não foi dá. passando, eu fui crescendo e aquela curiosidade quase obsessiva por dragões foi sumindo aos poucos. Quando chegou na minha adolescência rebelde, eu simplesmente joguei fora tudo aquilo que me lembrava do meu eu criança. Numa tentativa desesperada de recomeçar minha vida, aquela pessoa criativa ainda existia dentro de mim. Mas eu me sentia cada vez mais deslocado e perto da necessidade de crescer, o que infelizmente levou muita coisa no processo. Minhas crenças religiosas foram embora, as minhas criaturas mágicas foram embora, os meus monstros foram embora e os dragões acabaram indo tudo pro mesmo ralo. Eu dediquei minha adolescência simplesmente à realidade, ao que podia ser observado e testado. Eu queria entender a vida de verdade, os animais de verdade, os organismos que realmente dividiram e ainda dividem a Terra com a gente. E quanto mais eu entendia sobre os animais da nossa Terra, menos espaço parecia sobrar para criaturas gigantescas cuspidoras de fogo. De certa forma, o mesmo rigor que eu usava quando criança para separar dragões e árvores, eu comecei a usar para separar o que era real do que era ficção. Aos 17 anos, por exemplo, eu já entendia que muitas histórias sobre dragões poderiam ter nascido de encontros de povos antigos com fósseis de dinossauros. Algo extremamente plausível, se a gente olha para um fóssil de anquilo. Verdade. Se vocês achassem alguma criatura. Eles acham uma criatura pá, todos cheios de dentes. Podia ser, ou até outras criaturas que realmente não existiam no tempo atual deles, tá ligado? Dinossauro, por exemplo, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem hoje, fica difícil não associar a imagem desse bicho aqui a uma criatura lendária. Além disso, eu também comecei a enxergar os dragões como uma projeção mental dos medos mais antigos e instintivos da humanidade. O medo do fogo, o medo de serpente, o medo de grandes predadores, o medo desconhecido. Na minha cabeça de adolescente racional, isso parecia resolver todas as perguntas que envolviam dragões. Eles nunca foram memórias de um mundo antigo, muito menos criaturas esperando para serem descobertas. Dragões são só fósseis mal interpretados misturados com muito medo e religião. E eu confesso que nesse movimento de me mergulhar em tudo que é real, eu acabei perdendo muito tesão na vida. Foi aí que depois de formado e já trabalhando com educação em escola pública, que em 2022, com 24 anos, eu me deparei com uma das séries que reviveu todo o meu amor e carinho por essas criaturas. House of the Dragon? House of Dragons, É. a Casa do Dragão. Meu primatinha, pra falar a verdade, eu nem gosto da narrativa dessa série. Eu sei que tem intriga política, disputa de família, guerra por trono e sacanagens criminosas. Mas sendo muito sincero, eu só tô aqui pra ver dragão. E nisso a série se garante. Tem
É assim, mano, se tu quer ver só dragão, tem como ver os melhores momentos por aí na internet, né. Mas, tipo assim, a série ela é bem mais burocrática do que mas tudo bem, né. Isso cada um escolhe a luta que quer lutar. Kikito soltando fogo, tem briga de galo rasgando a escama do outro, tem dragão velho parecendo dinossauro de museu, tem dragão novo parecendo bicho arisco e tem animal interagindo com o ser humano, respondendo a comandos e às vezes simplesmente ignorando tudo, como qualquer bicho com vontade própria faria. E se dentro de mim, de um lado ainda existia uma criança que queria acreditar nas criaturas mágicas, do outro também existia um professor de biologia que tinha passado anos tentando levar a vida com mais seriedade. Só que House of Dragons me quebrou, e vale uma menção honrosa aqui também a Monster Hunter, um jogo que se trata de caçar monstros, né? Mas não são monstros reais, são monstros bem animalescos. Dando uma menção honrosa ao Rathalos e a Ratchan, essa foi a primeira vez que eu vi em um lugar dois dragões cuidando Saudade dessa música. dos seus filhotes ou cuidando dos seus ovos, além de trocarem carinho entre si. O ponto que eu quero chegar aqui é que, por mais ridículo que pareça, essa série e esse jogo me lembrou que a fantasia fica ainda mais poderosa quando respeita a biologia, e a biologia fica ainda mais fascinante quando a gente se permite imaginar. Pensa só nos paleoartistas, sem a imaginação, eles nunca conseguiriam dar vida a inúmeros animais. Dentro do universo da Casa do Dragão, os dragões não são tratados à moda carai. Eles têm comportamento, temperamento e até vontade própria. Segundo a série, dragões são criaturas naturalmente isoladas. Animais que preferem viver longe de grandes populações humanas, se escondendo em montanhas e territórios de difícil acesso. O que sinceramente faz todo sentido biológico. Na natureza, muitos grandes predadores são exatamente assim. Felinos como a onça podem ser extremamente perigosos, mas não saem por aí atacando tudo que vê pela frente. Respeitando esse mesmo princípio, os dragões funcionam de um jeito bem parecido. Por mais poderosos que fossem, na Casa do Dragão, eles não pareciam viver destruindo vilarejos ou queimando castelos. Um animal desse tamanho provavelmente escolheria o isolamento. E um dos melhores exemplos que a gente tem aqui é o Robo-Ovelhas, que além de ser um dos dragões mais únicos e feios da série, e que eu amo por sinal, tá? Tem Caraca, ele todo mas ele aparecer tanto. Eita, um temperamento devido à sua forma selvagem de viver. O Robo-Ovelhas é um dragão que vive isolado em montanhas e é conhecido por roubar animais de fazendeiros locais. Quando domado, esses dragões podem ou não obedecer seus montadores. Não porque viraram um objeto, mas porque criaram algum tipo de vínculo com aquele ser vivo. Vínculo esse que não foi muito bem utilizado pelo ser humano. Por mais que os dragões estivessem vivendo livres, nas nossas mãos eles foram transformados quase exclusivamente em armas de guerra. A maior tragédia de House of Dragon não é a queda de uma família rica, mas perceber que o ser humano pegou uma das criaturas mais incríveis daquele mundo e simplesmente usou ela para se destruir e destruir ela até acabar o dragão. própria. Mas beleza, o que tudo isso nos ajuda a responder o porquê os dragões foram descritos em tantos lugares ao redor do mundo? Bom, meus primatinhas, talvez a questão aqui não seja necessariamente a existência ou não dos dragões. Me parece, só me parece que a figura da serpente alada está intrinsecamente ligada à evolução do ser humano como sociedade. E quando a gente ouve histórias de dragão, a gente pode esperar duas possíveis reações humanas. A primeira é sentir medo, já que dragões podem sim representar perigo. Já a segunda é se sentir maravilhado, a ponto de querer sair explorando o mundo para encontrar um deles. O que eu quero dizer é que hoje, com quase 30 anos nas costas e com um canal no YouTube dedicado inteiramente ao ensino da evolução da vida, Nem fudendo que ele tá jogando Spore. Mano, isso aqui é no mesmo dia que eu tô gravando o vídeo que eu gravei o vídeo de Spore, reagindo a série de Spore do Leão, velho. Coincidência. Dito isso, mano, eu pensei que tu fosse dublador, se pá teu canal fosse IA, mas não. Tu existe, da hora, mano. Da hora. Ainda bem que tu não é um dublador IA ou dublador de coisa de canal gringo. Ainda bem que tu é um cara com opinião, influencer da hora, não Dark Channel. Nossa. uma das minhas mais gratas surpresas em toda essa trajetória foi perceber o quanto vocês também se encantam por esse tipo de pergunta. Entre os mais de 100 mil primatinhas que se uniram à causa do macaquinho despido aqui, alguns dos quadros mais amados por vocês são justamente os que envolvem biologia especulativa. Os projetos como Serina e Capa, o mundo das tartarugas, onde a gente pega leis da biologia e tenta entender até onde a vida iria em uma realidade completamente diferente, são um dos meus melhores vídeos para poder
passar um pouco para vocês o quão a vida também é fantástica e linda aqui no nosso planeta. Além disso, foi justamente por causa dos dragões que eu me aproximei de alguns dinossauros, que amigos e amigas, eu preciso citar dois aqui que se parecem muito com dragões. O Aikyu era um pequeno dinossauro escansioropterídeo, parente distante das aves e com uma asinha um tanto quanto esquisita. Em vez de ter uma asa feita só por penas, ele tinha uma estrutura membranosa sustentada por um osso alongado do Pica, parece um papagaio. punho, quase como se a natureza realmente estivesse tentando criar um Wyvern. Já o Genolong vai por um caminho um pouco diferente. Ele era um dromeossaurídeo, parente próximo do famoso Velociraptor, e era completamente coberto por penas bem desenvolvidas, inclusive nos braços e nas caudas. O que sinceramente me parece muito com um dragão dos desenhos medievais. Então, de certa forma aqui, a natureza real não precisa de magia para parecer impossível. Às vezes a gente só precisa olhar um pouquinho mais com atenção para os registros fósseis para perceber que o mundo já produziu seres tão estranhos e elegantes como qualquer outro dragão já registrado. É por isso que eu acho que os dragões tiveram uma influência gigantesca em quem eu sou hoje. Tipo, não importa se eles existem ou não, o que importa é quantas crianças vão olhar para um dragão e pela primeira vez sentir curiosidade por qualquer animal que ela já viu. Quantas crianças aqui vão se interessar por fósseis, répteis, aves, evolução, anatomia e ecologia só por causa de uma lenda mitológica? É irado, né, mano? Tanto que essas pequenas coisinhas assim que são total a nossa imaginação. Eu gostava muito, muito de Dinossauro Rei quando era pequeno, porque eu achava simplesmente o ápice do entretenimento, cara. Era dinossauro brigando com poder de elemento. Avatar e dinossauro tem algo melhor? E Yu-Gi-Oh! Tinha carta ainda. Com Power Rangers, que tinha uns bagulho em papo. Muito foda. Às vezes, meu primatinho, a porta de entrada para entender a natureza pode ser um simples dragão inexistente. E olha aqui, se no meu canal eu conseguir fazer com que alguma pessoa olhe para a natureza com um pouco da magia que ela realmente carrega, eu posso dizer que meu trabalho aqui tá feito. Por mais que eu não acredite na existência dos dragões cuspidores de fogo, foi essa lenda que me fez conhecer criaturas reais tão absurdas quanto a de... Tem um canal do YouTube, não sei se é o K-Fall, não tô lembrando de cabeça agora, mas eu sei que também o inscrito dele. Hã, mas eu acho que são 2 na verdade, acho que o K-Fall e tem um outro que analisa biologicamente Monster Hunter, ele passou ali e falou, e o Kel e a Laura reagiram a acho que um dos os 2 ou um só deles, mas é bem interessante, tem um que analisa a cada monstro, assim, analisa como é que poderia ser real, o que que pode, o que que é igual, né, coisas aí de bichos que já existem, daí se não me engano, um dos dragões lá que cuspia fogo, ele disse que tinha um tipo de sapo que guardava, eh, algum tipo de veneno em uma bolsa e daí expelia, pá. Daí, nas ideias de como é que poderia guardar o fogo, etcétera. É bem interessante aí, eu, recomendo aí você procurar, biologia de Monster Hunter, já deve aparecer vários vídeos do tipo, é bem interessante. É um trabalho BR bem da hora, assim, de analisar como se fosse ela, é bem, bem, bem interessante, recomendo a todos. descrição. E talvez seja exatamente essa a resposta para o nosso paradoxo. Os dragões podem até não existir, mas se eles fizerem a gente olhar para a vida com um pouco mais de ambição, vale muito a pena acreditar neles. E é isso, gente. Esse vídeo foi mais um agradecimento Aí o homem existe, o homem se mexe. aí aos mais de 100 mil Tamo inscritos. junto, ele tem o Maluco, eu nunca mesmo imaginei que eu ia ele tem chegar num... é o mesmo microfone que o meu. E eu não sei por que que eu acho que o áudio dele tá melhor que o meu, gente. Se alguém tiver recomendações aí de por que que o meu áudio está ruim, quem for aí bom, saber ou se realmente é loucura da minha cabeça e o áudio está bom, coloque nos comentários, tá? Tô ainda fazendo essas coisas do OBS, configurando. Pra mim esse microfone aqui tá sempre ruim, não sei, eu nunca consigo estar bem com ele. E vocês vão continuar vendo aqui no final? lugar onde pessoas gostassem tanto de biologia e uma biologia especulativa, uma biologia mágica, quanto eu Qualquer coisa, cara, isso aí consegue achar num grupo de gente que usa cordão colorido, vamos lá. gosto. Gente, sério, obrigado mesmo por vocês me permitirem sonhar
com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu acredito. E se você não for um inscrito desse canal, eu te convido aí a se tornar mais um primatinha da macacaiada despiada. Vai Se tudo não deixou o Macaio, like ainda, deixa o like, porque ajuda muito na divulgação desse vídeo. vai Cada tudo like que Maceió. você dá, divulga para mais 5 pessoas. Então eu preciso de vocês para poder crescer aqui no YouTube. Vale, mano. Quem quiser, segue lá. Entra aí no canal do Macaco Despido, um vídeo muito, muito interessante, cara. É uma coisa assim que eu também penso muito do que como sobre todo essa parte, né, a ideia, como é que teve essa criação. Eu realmente gosto muito de dragões, cara. Esses seres, tanto, né, reais ou do passado, como dinossauros, como dragões, que são esses animais grandes, fantásticos, grandes predadores, eu acho muito interessante. Hã, recomendo, assim, pra quem gosta desse tipo de coisa que vá atrás, por exemplo, de Magic, que como eu tinha falado é bem, bem interessante, assim, a questão de ideias de criaturas, tem diversas, milhares, milhares, milhares de criaturas, ainda mais se tu pode colecionar sendo cartas, né, então pra quem quiser eu acho bem interessante. O Pokémon não é tão legal, assim, porque é bem mais infantil, mas tem criaturas que eu acho bem interessantes também lá, mas e muito, muito foda também nisso é o próprio Dungeons& and Dragons, tá, que tem também ideias ótimas. E daí depois tem os jogos, né, temos Dark Souls, temos, eh, Skyrim, outros jogos de fantasia que também vão ter esse tipo de criatura. Então eu recomendo pra todo mundo que quiser, pelo menos, o os meus principais ideias são Magic the Gathering e Dungeons& and Dragons, tá. A Wizards of the Coast faz uma ótima ideia com tudo isso. Não lembro se a Wizards agora é dona de Dungeons, mas eu sei que Dungeons e Magic é da mesma marca, é da mesma empresa. Então, vão lá, aproveitem, vão atrás, disso aí. Tamo junto, meus nerdolas que assistiram isso aqui. Se assistiu isso aqui, você é muito nerd, filho, pelo amor de Deus. Vai dormir que amanhã tem trabalho.